Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 304 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, se você tem nos acompanhado todos os dias, você sabe que nós encerramos ontem o Evangelho de Lucas. Portanto, estamos iniciando hoje o estudo do Evangelho de João. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 2 do Evangelho de João. Espero que você consiga fazer a leitura, fazer as suas anotações, suas marcações, de acordo com aquilo que você gosta de usar para estudar. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar do verso 1 até o verso de número 5 do capítulo 1, os quais vão dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Bom, nós temos João iniciando este evangelho com um formato bem diferente dos demais evangelistas. Todos os evangelistas começaram descrevendo ou pelo nascimento, que foi o caso de Mateus e Lucas, ou pelo início do ministério de Jesus, que foi o caso de Marcos, né? Ambos começaram falando da vida carnal de Jesus, né? Da encarnação dele. João, ele vai começar com um propósito diferente, e nós vamos investir um pouco mais de tempo aqui depois. Mas nós precisamos começar aqui, né? Ele vai começar dizendo que Jesus, a história de Jesus, não começa quando ele nasce. A história de Jesus começa antes da fundação do mundo. Porque Jesus, ele não é um homem, como muitas pessoas nos dias de João estavam dizendo. Jesus é Deus. João enfrentava um problema muito sério, porque nos dias dele, sendo ele o último apóstolo, e acreditamos que esse é o último evangelho a ter sido escrito, as pessoas começaram a falar que Jesus não era Deus, que Jesus era homem, né? Sendo assim, Jesus era dotado de pecado e ele não podia salvar as pessoas. Então João vai escrever esse evangelho para poder colocar por terra essa doutrina mentirosa de que Jesus não era Deus e de que a sua carne era má e pecaminosa, né? Então ele já começa dizendo quem Jesus realmente é. Bom, depois nós temos o testemunho de João. Qual é o testemunho de João? Eu não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho para o Cristo. Quando o Cristo vier, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Eu apenas batizo com água para arrependimento e preparo o caminho para que o Cristo venha. Então, nós vamos aprender o quê? Primeiro, Moisés trouxe a lei, né? Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, qualquer pessoa que não abandona as leis de Moisés para se apegar à lei da graça e à lei da verdade que está em Jesus, essa pessoa não tem direito à salvação. Então, todos os que querem ser salvos precisam crer em Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Bom, quando João foi questionado sobre quem ele era, ele disse: Eu sou uma voz, como disse o profeta Isaías, aquele que prepara o caminho para o Messias. Então ele vai dizer: Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim já era antes de mim, e ele é muito maior do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo. No dia seguinte dessa pregação, vinha Jesus então de encontro com João no Rio Jordão, e João aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
ele vai dizer assim no verso 33, eu não conhecia eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou ao batizar com água, me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Então, qual era a pregação de João? Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Mas quando Jesus chega, ele vai apontar para Jesus. Olha, vocês precisam receber o batismo dele agora, que é o batismo do Espírito. Né? E ele começou a dizer, este homem não é um homem normal, ele é o Filho de Deus. E então Jesus se batiza e logo depois Jesus começa a recrutar então os seus discípulos. E ele então vai recrutar André e Simão Pedro. Depois ele vai convocar Filipe e Natanael, né? E Natanael, ele era um judeu autêntico, aquele que não acreditava em qualquer coisa que via. E então Jesus, quando vai saudar Natanael, ele vai dizer para ele, olha, aí está um legítimo judeu em quem não há engano, né? E aí ele vai falar, quando que o Senhor me viu? De onde o Senhor me conhece? E Jesus vai falar, eu te vi debaixo da figueira. Jesus estava mostrando que ele conhecia Natanael, que ele conhece a mim, que ele conhece a você, independente do local onde você está. E que não somos nós quem escolhemos Jesus, é Jesus quem nos escolhe. Ele sabe aonde nós estamos e quem nós somos e por que ele quer que nós o sigamos, né? E então ele vai dizer para Natanael, que ficou admirado, olha, não se admire com isso não. Na verdade, eu lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que bênção, né, irmãos? Bom, capítulo 2, Jesus é convidado para um casamento em Caná da Galileia. Você conhece essa história muito bem. O vinho acaba e Maria, mãe de Jesus, vai procurá-lo. E então Jesus pede para que se junte as talhas que haviam naquele local, enche elas de água e depois manda servir ao mestre-sala, que era um organizador da festa. E o mestre-sala, ele vai ficar maravilhado com o que ele prova, porque segundo ele, havia um costume. Primeiro se servia o bom vinho, e depois que as pessoas estavam embriagadas, elas já não iam se importar mais com o sabor, e então se servia o vinho de classe inferior. Mas olha o que ele diz. Ele disse, verso 10, todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor, não é o bom, o melhor vinho até agora. Observa que Jesus, ele não tem algo bom para nós, ele tem algo melhor, algo superior, uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira, né? A maioria das pessoas desfrutam da melhor alegria no começo das suas vidas, mas Jesus, quando ele chega, ele tem sempre uma alegria melhor e um propósito melhor para as nossas vidas. Bom, depois ele vai entrar no templo e ele vai purificar o templo com repreensões, açoites e com a pregação, né? E então os discípulos vai ver ele fazendo aquilo e vai se lembrar aí, né, das palavras do salmista, o zelo da tua casa me consumirá, né? E então os discípulos começam então a se preparar, porque eles percebem que há algo de diferente realmente em Jesus, né? Voltando lá para o capítulo 1, nós vamos ver que João, ele queria mostrar para os seus leitores que Jesus realmente era o Filho de Deus. Enquanto Mateus se preocupou em mostrar que Jesus era o Rei de Israel e o Messias prometido, enquanto Marcos quis mostrar que Jesus era o servo sofredor, e Lucas queria mostrar que Jesus era um homem perfeito, João se preocupa em mostrar que Jesus é o Filho de Deus, assim ele também é o próprio Deus. Porque olha o que ele diz no verso 1, no princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra, né? Então no princípio Jesus
era a palavra. Olha o que ele vai dizer. E o verbo, que é a palavra, estava com Deus. Então, primeiro, lá no princípio, antes de todas as coisas serem criadas, antes do mundo ser formado, os homens serem formados, Jesus já era, certo? Depois Jesus, ele estava junto com Deus quando todas as coisas foram criadas. E terceiro, o verbo era Deus, né? Então Jesus, isso aqui é muito importante. Algumas traduções de Bíblias hoje em dia já omitem esse versículo para que as pessoas não creiam na doutrina da divindade de Jesus. Então Jesus, ele não é um homem, Jesus é Deus. Ele se encarnou como homem para que nós pudéssemos ver a glória de Deus e sermos salvos através da sua carne. Mas Jesus é o próprio Deus. Olha o que ele diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Então a palavra é Deus. Lá no céu, segundo Apocalipse, Jesus é chamado de a palavra de Deus, né? Olha que coisa interessante, verso 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, além de ter autoridade sobre todas as coisas, ele tem um poder criativo, e o único que tem poder criativo é Deus, né? Olha que outra coisa interessante. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Ou seja, todas as pessoas que confiam em Jesus não foram confundidas, porque realmente ele pode salvar, restaurar e transformar, né? Porque diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que é a vida, né? Jesus tem o poder de dar a vida e a quem ele quer, né? E todos os homens se encontram em trevas. A única maneira do homem sair das trevas é Jesus lhe concedendo a sua vida e a sua luz. O verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, né? Ou seja, a luz de Jesus vence todas as trevas e nenhuma treva, nenhum mal pode vencer a luz de Jesus. Esse Jesus é o nosso Deus. Ele estava no mundo, o mundo não o conheceu, mas todos quantos o receberem, esses receberam um direito. Qual é o direito que as pessoas receberam? De serem chamados filhos de Deus. Se nessa manhã você está ouvindo essa palavra pela primeira vez e você ainda não é um filho de Deus, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, creia nele, creia com todo o seu coração e você receberá esse direito de ser chamado filho de Deus. Outra coisa interessante, o que afirma que Jesus não era carne, que Jesus não nasceu, não é ali no nascimento dele que inicia a história dele. A prova está lá no verso 14, que diz assim, e o verbo se fez carne. Então o que prova que Jesus, lá na eternidade, ele não era carne, ele era espírito. Nesse mesmo evangelho ele vai dizer, Deus é espírito, certo? E aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Então a forma original de Jesus não é carne, e sim espírito. Se ele é espírito, então logo ele é Deus. Ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele veio ao mundo para salvar os homens, mas para também mostrar a glória do Pai, a glória de Deus aos homens. Então nós não podemos crer que Jesus foi apenas um homem que pisou sobre a terra. Não. A nossa fé tem que ser plena e perfeita em Jesus. Precisamos crer que Jesus é Deus, o Deus unigênito, o Filho de Deus. Ele estava lá na eternidade com Deus. Ele era o próprio Deus. Ele é Deus, um Deus que se fez homem, um Deus que se fez carne para salvar a mim e para salvar a você. Amém? Se nessa manhã você confessá-lo como seu único e suficiente Salvador e como Deus da sua vida, ele também pode salvar você. Amém?
Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Cremos, Senhor, quem Tu és. Cremos, Senhor, que Tu és o Deus vivo. Cremos que lá na eternidade o Senhor já era, que hoje o Senhor é e que eternamente o Senhor será Deus. Cremos, ó Pai, que aquela forma humana não era a Tua forma permanente. O Senhor, na verdade, se fez homem, se fez servo, para poder levar sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas iniquidades e nos salvar. Senhor, que esse Teu amor, essa Tua graça, possa alcançar o meu irmão e a minha irmã, que eles possam Te confessar com todo o coração, reconhecendo quem Tu és, dando a Ti a glória e recebendo de Ti a salvação. Senhor, trabalha poderosamente sobre as nossas vidas e não nos deixe. Fique conosco, ó Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Assim você vai poder nos acompanhar todos os dias quando o devocional for postado. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.